Bom, gente, boa noite. Vamos falar hoje sobre responsabilidade dos sócios na sociedade. E aí depois nós vamos falar um pouco de sociedade, tá? Bom, hoje a gente vai quebrar mais outros paradigmas, né? Nas nossas aulas a gente está quebrando aí diversos paradigmas. Hoje a gente vai quebrar mais um, que é com relação à opção da maioria dos empresários em escolher uma sociedade limitada. Por que eles escolhem uma sociedade limitada? Primeiro, a gente tem que entender quais são as responsabilidades dos sócios dentro de uma empresa, tá? Bom, a responsabilidade do sócio dentro de uma empresa, ela se divide em 4 grandes blocos. Quais são esses 4 grandes blocos? A responsabilidade limitada, a responsabilidade solidária, a responsabilidade subsidiária e a responsabilidade ilimitada, tá? Nisso a gente pode dividir essas 4 responsabilidades em 2. Ou a responsabilidade do sócio será limitada ou ilimitada, ou a responsabilidade do sócio vai ser solidária ou subsidiária. Sempre vai ter uma dessas duas aqui. Então, sempre vai ser ou limitada e ilimitada, ou vai ser subsidiária e solidária. Vamos entender as quatro aqui, para ficar bem claro aqui na cabeça de vocês. A responsabilidade limitada, ela compreende que o sócio é responsável limitadamente a sua cota parte, tá? Qual é a cota parte dele? O tanto que ele tem dentro da empresa. Se ele tem ali 10% da empresa, a responsabilidade dele é de 10%. Se ele tem 50% dentro da empresa, a responsabilidade dele vai ser 50%. Então, ou seja, a responsabilidade dele varia conforme o seu número de cotas, conforme a sua proporção de cotas, melhor dizendo. Tá? Agora, já na responsabilidade ilimitada, não importa a quantidade de cotas que o sócio tem, ele vai responder por tudo, ilimitadamente. Imagine você, hipoteticamente, que nós temos uma empresa que tem 3 sócios, tá? Um sócio tem 20%, o outro tem 20% e o outro tem 40%, tem 60% da empresa. Tá? A empresa gerou um passivo lá de R$10.000. E a responsabilidade dela ela é ilimitada. Qual seria a dívida para cada sócio dentro dessa sociedade? Vai pagar aquele que tiver mais dinheiro. Por quê? Porque os sócios respondem por 100% da dívida. Então, mesmo eu tendo, Daniel, eu sou um sócio minoritário, eu tenho 20% só, e eu tenho um sócio majoritário, que tem 60%, mas a responsabilidade da minha empresa é ilimitada, o sócio responde integralmente. Quem vai ter condições de pagar é quem vai assumir o passivo. Já na responsabilidade limitada do sócio, ela é limitada ao seu capital. Então, se eu tenho um mesmo exemplo, eu tenho uma dívida de 10 mil e a minha responsabilidade é limitada. Então, ou seja, eu tenho ali 20% do débito é meu, os outros 20 também é do outro sócio e os 60 é do sócio majoritário. A minha obrigação de pagar é de 20%. Então, está dando para entender a diferença da responsabilidade limitada e da responsabilidade ilimitada? Sim, sim. Maravilha. Então, esse é um bloco de responsabilidade dos sócios que nós temos, tá? Um outro bloco, que é a responsabilidade solidária e subsidiária, ela é o seguinte:
Na responsabilidade solidária, a empresa ela responde conjuntamente com o sócio. É como se houvesse uma única pessoa ali, independente de ter um CNPJ. Vou pegar um exemplo. Quando eu abro uma sociedade não personificada, entre um arquiteto e um engenheiro, por exemplo. E aí, nessa sociedade não personificada, eu não tenho um CNPJ, então a minha responsabilidade ela é solidária. Então, ou seja, o meu CPF, o CPF dos sócios, responde conjuntamente com o CNPJ da empresa. Ou, por exemplo, vamos pegar uma sociedade de nome coletivo, que aí é uma sociedade personificada, tem CNPJ. Na sociedade de nome coletivo, a responsabilidade dela é limitada e solidária. Então, mesmo que eu tenha ali um calhamaço de sócio, imagina que eu tenho 3 sócios, cada um com 33,3%, na responsabilidade solidária, eu vou estar respondendo conjuntamente. Ou seja, a pessoa pode entrar com uma ação de cobrança, uma ação trabalhista, uma ação tributária, e já cobrar os dois. Eu vou cobrar o CNPJ e vou cobrar também as pessoas físicas, porque dentro daquela sociedade ela é solidária. Já na sociedade, na responsabilidade subsidiária, primeiro responde a empresa por todos os débitos. Primeiro responde a empresa. E a responsabilidade do sócio existe? Não. Mas não há nenhum momento, nenhuma possibilidade de existir de uma sociedade com responsabilidade subsidiária recair o débito, o passivo, sobre os patrimônios do sócio? Ah, como que seria isso? Quebrando a personalidade jurídica da empresa. Mas de plano, de cara, não há nenhuma obrigação. CNPJ é uma coisa da empresa, não vai ter o CPF do sócio em tese não tem responsabilidade, tá? Então eu usei uma empresa lá e fiz um passivo lá de R$1 milhão. De quem é o débito? Opa, peraí. Pronto, voltei. De quem é o débito da empresa? É da empresa, é do CNPJ. Ah, mas pode esse débito recair pelo patrimônio, pelo CPF do sócio? Pode. Em que momento? Quando houver a quebra da personalidade jurídica, no qual é um processo incidental, em apartado, só para julgar se há possibilidade realmente dessa quebra da personalidade. Tá bom? Então, essa questão da responsabilidade, são 4 responsabilidades: limitada, ilimitada, solidária e subsidiária. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho uma empresa, por exemplo, em nome coletivo. Se eu tenho uma empresa em nome coletivo, eu já sei de plano, porque o Código Civil descreve isso, que as empresas de nome coletivo, as sociedades cujo tipo seja de nome coletivo, a responsabilidade do sócio ela é ilimitada e solidária. O que isso quer dizer? Que os sócios respondem conjuntamente por qualquer obrigação contraída pela empresa. Passivo trabalhista, tributário, fornecedor, qualquer uma. Tá claro? Agora, se eu escolher uma empresa do tipo limitada, uma sociedade do tipo limitada, o capital dos sócios não respondem por débitos contraídos pela empresa, a não ser que quebre a personalidade jurídica daquela empresa. Então, está dando para entender aqui a diferença da responsabilidade limitada e ilimitada
e da responsabilidade solidária e subsidiária? Beleza, né? Que eu gosto de perguntar muito isso. Porque essa questão da responsabilidade, gente, ela é uma questão assim interessante, porque ela que responde o porquê de tanto no Brasil se escolhe a sociedade limitada, ou a Eireli, ou hoje a sociedade unipessoal. Porque dificilmente, Daniel, você vai ver uma sociedade, por exemplo, em nome coletivo, ou uma sociedade com dita simples. Exatamente porque os sócios dessa responsabilidade, dessa sociedade, ele está em conjunto, ele está encruado com aquele CNPJ. Se amanhã a empresa quebra, o CPF do cara vai junto. Quebra também. Já numa sociedade limitada, numa Eireli ou numa sociedade unipessoal limitada, ele não quebra isso. Ele não quebra. Ele pode vir quebrar? Pode, mas é um processo. Ou seja, é muito mais solene, é muito mais difícil de ser quebrado. Beleza? Então, deu para entender, vocês contadores, a partir de amanhã, o cara chegar para você assim, olha, eu quero abrir uma empresa. Maravilha, vamos abrir sua empresa. Tá, qual tipo de sociedade? Ah, eu quero uma que se amanhã a empresa acontecer alguma coisa, tiver algum passivo, eu não quero ter responsabilidade. Ah, bacana. Então eu tenho que optar em uma sociedade, em uma empresa, cuja responsabilidade seja subsidiária, ou seja, responde primeiro à empresa, e seja limitada ao valor de suas cotas. Na proporção de suas cotas, melhor dizendo. Agora, se eu falar, não, a minha empresa é uma empresa familiar, é uma coisa assim, conjunta, família e tal, é uma coisa que dá para a gente trabalhar ali a responsabilidade de todos e, beleza, abre uma empresa de nome coletivo. Ela é mais simples, a sua gestão, e a gente vai estudar os tipos de sociedade agora, então ela é um processo muito mais simples, não tem uma burocracia que tem em uma sociedade limitada, no qual os contadores eles têm que ficar esperto com isso, tá? Mas ela não se utiliza de tanto por causa dessa questão da responsabilidade do sócio, que não é, como se dizer assim, não é atrativa. Beleza? Bom, vamos lá. Direito societário agora. Agora a gente vai falar especificamente do direito societário, dos tipos de sociedades. Eu tenho três grandes blocos para explicar para vocês direitos societários. Tá? Quais são esses três grandes blocos? Três grandes tipos de sociedades. Eu tenho as sociedades não personificadas, eu tenho umas sociedades personificadas simples e tenho umas sociedades personificadas empresariais. Então, tem três tipos de sociedade. Vamos começar a falar da sociedade não personificada. Quando eu falo de sociedade não personificada, gente, eu falo de uma sociedade que não possui personalidade jurídica própria. Não tem CNPJ. Tá? Então, quando eu falo desse tipo de sociedade, eu estou falando de uma sociedade que não tem CNPJ. Mas ela existe no mundo jurídico, Daniel? Existe. Ela pode realizar negócios dentro do mundo jurídico? Pode. Sem problema nenhum. Tá? Então, dentro da sociedade não personificada, nós temos duas espécies trazidas no Código Civil. A sociedade comum e a sociedade em conta de participação. Vamos falar da primeira. Sociedade comum. A sociedade comum, gente, ela não tem seus atos registrados em junta comercial, em nada disso, tá?
Os bens e as dívidas sociais constituem um patrimônio especial dos sócios, atingindo inclusive os titulares por débitos, tá? Pode ter um patrimônio comum da sociedade? Pode. Posso ter um patrimônio comum da sociedade, embora ela seja uma sociedade irregular, tá? E a responsabilidade do sócio, ela é solidária e limitada pelas obrigações sociais. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Que a sociedade comum, eu não tenho nenhum regramento, nenhum requisito. E por eu não ter esse requisito, a responsabilidade do sócio, ela é pequena, ela é modesta, ela é solidária e limitada. Mas, Daniel, mas para que uma pessoa vai abrir uma sociedade em comum, por exemplo? Imagine vocês, contadores, futuros contadores, vou fazer uma parceria com um escritório de gestão financeira, para a gente prestar um serviço ali de gestão financeira. Não quero abrir CNPJ com eles, não precisa, mas é uma parceria empresarial, onde a gente vai ter o nosso fluxo de caixa dos clientes que a gente trouxer e vai ter uma divisão de lucro. Inclusive, pode ter até bens. Ó, esse bens aqui é dessa sociedade comum. É necessário um contrato? Não é obrigação. Mas, se você puder, na verdade, indico que sim, que vocês amanhã, futuro contadores, indico que tenha esse contrato assinado da sociedade comum, explicando exatamente qual seria a obrigação de cada sócio. Amanhã você fez essa parceria, sem problema nenhum, e dentro dessa parceria, você constituir uma sociedade comum, tá? É legal? É legal. Um outro exemplo que ocorre muito na sociedade comum é com relação à parceria entre arquiteto e engenheiro. Né? O arquiteto fala, vamos pegar uma casa para construir, eu faço os designs, eu faço lá toda a parte de desenho da casa, e o arquiteto entra com conhecimento técnico, para que o desenho aquele desenho, aquelas curvas, acaba funcionando. Pode fazer isso? Pode. Amanhã, se der um problema na casa, deu um trinco, a casa caiu, a responsabilidade é dos dois, é da sociedade comum. E aí, por ser da sociedade comum, os sócios, o engenheiro e o arquiteto, vão responder solidariamente, ilimitadamente. Dúvidas com relação à sociedade comum? Nenhuma? Vamos embora. Sociedade em conta de participação. Também é uma sociedade não personificada, ou seja, não tem personalidade jurídica própria, tá? Não possui nenhum tipo de requisito, nenhum tipo de firma, nem nada. Só que a grande diferença aqui é que nós temos duas espécies de sócio. Nós temos o sócio ostensivo e temos o sócio participante, tá? O sócio ostensivo, gente, é aquele que controla a sociedade. É que faz todos os atos de gestão da sociedade. É o cara que contrata, é o cara que demite, é o cara que vai e faz as compras. É ele que faz a gestão da sociedade. E o sócio participante, ele não tem nenhum papel de gestão dentro da sociedade, tá? Mas ele entrou com algum capital, né? Ele entrou com capital, ele entrou com conhecimento técnico, mas ele não vai fazer o papel de administração da sociedade. Neste caso, o sócio ostensivo, que é aquele que faz a administração da sociedade, ele tem uma responsabilidade solidária e ilimitada. Já o sócio participante, que ele não tem essa obrigação, ele não tem essa obrigação de contratar, de administrar, de fazer a gestão da sociedade,
ele vai ter a responsabilidade limitada ao investimento que ele colocou dentro da empresa. Então, vamos lá. Eu tenho um sócio ostensivo que ele vai fazer toda a parte de gestão da empresa, tá? No sócio participante, ele falou, olha, eu acredito no projeto, eu acredito na empresa e tal, mas eu vou injetar aqui 10 mil reais. Por algum motivo, o projeto não foi para frente. Não deu certo. E surgiu débitos. Sei lá, surgiu 30 mil de débito. Maravilha. Quem assume esses débitos? O sócio ostensivo. Ah, mas o sócio participante, ele vai assumir alguma coisa? Vai. O quê? O valor do capital que ele injetou na empresa. Que ele integralizou a empresa. Então, se ele colocou lá 10 mil de capital, mesmo que tenha um débito de 30 mil, ele vai perder aqueles 10. Ele não pode simplesmente falar, eu quero receber meus 10 porque eu também tive prejuízo. Não, seus 10 foi embora. Foi para o saco para pagar dívida. Dúvidas? Então, sociedades não personificadas, nós temos duas espécies, que é a sociedade em comum e a sociedade em conta de participação. Beleza? Agora, a sociedade personificada simples. A sociedade personificada simples, ela já possui um contrato escrito, podendo ele ser particular ou público, e aí nesse contrato já tem um regramento próprio. Qual é esse regramento? Eu preciso do nome da empresa, do nome do sócio com a qualificação completa, a denominação da empresa, qual o nome da empresa que vai usar, o capital dessa empresa, qual que vai ser o capital, a cota parte de cada um, quem vai administrar essa empresa ou não, a participação dos sócios no lucros da empresas e perdas e a forma de responsabilidade. Tudo isso dentro de um contrato, podendo ele ser registrado, por exemplo, num cartório. Não precisa necessariamente ser registrado na junta comercial. Essa empresa ela já possui uma personalidade jurídica. Ela pode ser constituída um CNPJ dela, só que esse CNPJ vai estar vinculado aonde? No cartório, mediante um instrumento público, um contrato aberto, particular ou um contrato público, redigido por um cartório de notas. Tá? Nesta aqui, eu posso optar pela meu tipo de responsabilidade do sócio. Tá? Mas há ainda a questão de interpretação da legislação, porque se você optar por uma responsabilidade subsidiária e limitada, que é onde os olhos dos sócios brilham, você não pode fazer nenhum ato que seja contrário ao interesse dessa sociedade. Beleza? Em terceiro, nós temos as sociedades personificadas empresariais. Aí sim, todas essas com o seu registro na junta comercial. CNPJ, tudo bonitinho. Tá? Nas sociedades personificadas empresariais, eu tenho 5 tipos. Eu tenho a sociedade em nome coletivo, a sociedade comandita simples, a sociedade limitada, a SA e a IREB, né, instituída pelo Código Civil. Tá? Então, eu tenho essas 5 sociedades. Bom, vamos começar. Pela do nome coletivo. Sociedade em nome coletivo. A sociedade em nome coletivo, gente, ela é uma sociedade empresarial, ela possui CNPJ, tá?
Ela precisa, para sua constituição, um contrato social. Nesse contrato social, eu tenho que ter qualificação dos sócios, objeto social, a sede da empresa, a duração do contrato, o capital social, a contribuição de cada sócio, a participação dos lucros e a possibilidade ou não de indicação de um gerente ou um administrador. Tá? Nesse tipo de sociedade, o nome dos sócios, o nome dela vai ser sempre na figura dos sócios. Ou seja, vai ser firma coletiva ou firma coletiva, nesse caso. Não pode ser uma denominação social. A responsabilidade dos sócios em uma sociedade de nome coletivo, ela é solidária e limitada pelas obrigações sociais. Tá? E a administração, ela é uma sociedade que tem uma característica de pessoalidade. E por ela ter essa característica pessoal, ela a administração dela vai ser sempre mediante realizada pelos sócios, tá? Então, se eu criei uma sociedade em nome coletivo, quem vai administrar? Alguns dos sócios, tá? Para dissolver, para encerrar essa sociedade, você tem que fazer todo o trâmite inverso. Protocolar o contrato de dissolução, o instrumento de dissolução, e dentro e essa dissolução ela pode ocorrer na forma prevista na lei. Quais são essas formas previstas na lei? Quando acabar o prazo de duração, ou seja, coloquei lá no meu contrato social que o prazo de duração dela é de 1 ano. Acabou 1 ano, posso encerrar ela, sem problema nenhum. Pela vontade unânime dos sócios, né? Vamos encerrar aqui a sociedade? Vamos. Quais sócios que querem votar? Todo mundo levanta a mão, votou, unanimidade, beleza. Quando houver a maioria absoluta dos sócios e quando se tratar de uma sociedade por prazo indeterminado. Então, vamos lá. Se eu tenho uma sociedade por prazo determinado e eu quero encerrar ela, eu tenho que ter todos os sócios. Agora, se eu tenho uma sociedade por prazo indeterminado e eu quero encerrar ela, eu tenho que ter a maioria. Sentiu a diferença? Se eu tenho por prazo determinado e quero encerrar ela, eu preciso de todos os sócios, de forma unânime. Agora, se eu sou com prazo indeterminado, aí eu quero encerrar ela por maioria. Tá? Que mais? Por falta de pluralidade dos sócios, já que estamos tratando de uma sociedade, eu preciso de ter 2 ou mais sócios. Né? Não existe sociedade nenhuma, a não ser a sociedade unipessoal limitada, que é uma aberração que a gente já falou em outras aulas. Que mais? Pela cassação da autorização de funcionar, ou seja, você perdeu a cassação na prefeitura, o alvará de licenciamento, ou alguma coisa na vigilância, ou seja, não tem autorização para funcionar. Pode ser extinta a sociedade. Ou se for decretada a falência. Tá? Então, essas são as hipóteses de dissolução de uma sociedade em nome coletivo. Deu para entender, gente, as principais características da sociedade em nome coletivo? Sim. Já a sociedade, na nossa segunda sociedade, que é a sociedade comandita simples, ela é o seguinte: ela tem as características todas, ela da sociedade em nome coletivo. Todas as características. Eu preciso de um contrato social registrado na junta, é uma sociedade personificada que tem CNPJ, e para dissolver ela eu preciso também seguir aquela mesma regra da sociedade em nome coletivo. Então não vou repetir para não ficar redundante e estender a aula. Só que nessa sociedade em comandita simples, na sociedade em comandita simples, o que diferencia ela da de nome coletivo é que nessa nós temos a figura de 2 sócios. Quais são esses 2 sócios? O comanditado e o comanditários.
Vamos lá, vamos entender a diferença desses dois sócios. O comanditado, ele é a pessoa física com responsabilidade solidária e ilimitada, no qual possui toda a obrigação de gestão da empresa. Tá? Então, ou seja, é o sócio comanditado que possui essa responsabilidade de gerir aquela empresa, de contratar, verificar e tal. Tá? Já o sócio comanditário, ele pode ser tanto uma pessoa física como jurídica, não tem nenhum problema. A responsabilidade dele é limitada sobre o valor da cota parte. Então, ela é limitada. Se o sócio comanditário ele tem ali 30% das cotas, a responsabilidade dele é de 30%. Beleza? Só que o sócio comanditário, gente, o sócio comanditário, ele vai ser um prestador de capital. Ele vai ser um sócio investidor. Ele não participa dos atos da administração da sociedade. Tá? Ele pode até nomear um procurador, uma pessoa que esteja lá dentro e tudo, que tiver mais a par da sociedade. Mas por ele estar distante dessa administração, ele possui uma responsabilidade limitada ao valor das suas cotas. Professor, os nomes são muito parecidos. Tem uma técnicazinha para mim identificar quem é um, quem é outro? Tem. Qual é? Os comanditados, ele dita as regras. Por isso que ele é comanditados. Porque ele que dita, ele é quem fala. Já os comanditários, se você tirar o i e colocar um o, fica o quê? Os otários. Então, eles não ditam nada. Eles são os otários, os bobãos, mas ele entrou com capital e ele tem participação no lucro. Mas ele também não tem a responsabilidade e também não vai fazer nenhum ato de gestão. Então, se amanhã eu cair na prova assim, defina a diferença dos sócios comanditados com os sócios comanditários. Pô, você vai ter que lembrar isso, vai ter que memorizar isso. Quem é que dita a regra? Ah, os comanditados. E os bobãos, os otários? Ah, os comanditários. Porque os nomes são parecidos e eles às vezes confundem a gente. Beleza? Dúvida? Por enquanto? Por enquanto, não. Tá, vamos lá então. Terceira sociedade. Agora sim, sociedade limitada, né? Por que os empresários sempre escolhem sociedade limitada? A sociedade limitada, ela é a menina dos olhos, porque a responsabilidade dos sócios, em regra, ela é limitada ao valor das suas cotas e ela é subsidiária à empresa que deve, se tiver algum passivo, alguma obrigação, e só depois, se houver a quebra da personalidade jurídica da empresa, que vai para o patrimônio do sócio. Só que ela não nasce dessa forma. Ela nasce, e isso é interessante vocês saberem, que a sociedade limitada, ela nasce com a responsabilidade solidária e ilimitada. Uai, Daniel, como assim? Mas você está falando toda vez na aula que ela é sociedade, ela tem responsabilidade subsidiária e limitada, e como é que agora você vem dizer que ela nasce solidária e ilimitada? Porque ela só vai haver essa metamorfose, essa mudança, depois que houver a integralização do capital social. Isso está previsto na lei. A lei, ela fala o seguinte: os sócios respondem ilimitadamente e solidariamente pela integralização do capital social. É o artigo 1052 do Código Civil. Então, ou seja, dentro de uma responsabilidade, dentro de uma sociedade limitada, eu tenho dois momentos, duas fases.
antes e depois do capital social integralizado. Antes do capital social integralizado, a responsabilidade do sócio é solidária e ilimitada. Depois que integralizou o capital social, a responsabilidade do sócio ela é subsidiária e limitada. Então, essa questão da integralização do capital social ela é muito importante para o direito, porque ela é que transforma essa questão de responsabilidade do sócio. Mas imagine você aí, alguém que já faz estágio no escritório e fala assim, professor, mas na prática ninguém usa esse tipo de empresa, esse tipo de integralização do capital social. É verdade isso? É. Na prática ninguém usa. Porque não há um conselho, não há um órgão fiscalizador na junta fiscalizando. Deixa eu ver se a pessoa integralizou o capital social. E o que é esse momento de integralização do capital social? É você pegar o dinheiro do sócio e jogar dentro da empresa. E descrevendo o tanto que sua empresa vale. A minha empresa vale 50 mil. Ah, beleza, vale 50 mil. Tá, você jogou 50 mil lá dentro? Não, não joguei. Jogou quanto? Nem R$1. E como é que ela vale 50 mil? Porque eu acho que ela vale. Você pode até fazer isso no contrato social do seu cliente. Mas você corre um risco de amanhã ele quebrar essa responsabilidade do sócio porque não houve a integralização do capital social. E ninguém fiscaliza isso. Ninguém, professor, fiscaliza ninguém. Eu nunca vi na minha vida, seja como advogado, seja como dono de sócio de contabilidade, uma abertura de CNPJ que foi invalidada porque não tinha a integralização do capital social. Nunca vi. Nem nas EIRELIs, que pede que a lei obriga um capital integralizado de 100 salários mínimos, eu não via alguém barrar por causa disso. Mas a lei exige. A lei exige. E vocês têm que trabalhar com a legislação. Então, sociedade limitada, qual é a responsabilidade? Se eu pergunto na prova para vocês, gente, qual é a responsabilidade dos sócios em uma sociedade limitada em todas as suas etapas? O que vocês respondem? A sociedade, a responsabilidade dos sócios, ela se divide em duas fases. Antes da integralização do capital social, ela é solidária e ilimitada. Depois da integralização do capital social, ela passa a ser subsidiária e limitada. É isso que vocês vão responder na prova. Eu adoro perguntar isso. Bom, ela tem todas as características das demais sociedades personificadas que nós falamos. Ela tem CNPJ, ela tem os atos para abertura de constituição, o mesmo, os atos para dissolução, o mesmo, mas ela tem uma essência, uma característica, que ela é considerada uma sociedade mista, porque ela pode ser tanto de pessoas como de capital. Como assim uma sociedade de pessoas, sociedade de capital? Porque ela pode ser gerenciada, ela pode ter uma administração voltada só no capital, só no lucro. Inclusive, os sócios nem participam dessa administração. Posso nomear uma empresa para administrar? Posso, sem problema nenhum. Então, por isso, ela é considerada uma sociedade mista. Porque, na sua essência, ela pode ser considerada tanto de pessoa, onde os sócios fazem ali a administração, como somente de capital, onde nomeia um terceiro. Então, Daniel, eu posso nomear qualquer pessoa para fazer a administração da minha sociedade limitada? Posso. Diferente de uma sociedade comandita simples, em quem vai fazer a administração é o sócio comanditado. Diferente de uma sociedade em nome coletivo, de quem vai fazer a administração é o sócio. Já na sociedade limitada, não. Já na sociedade limitada, quem pode fazer a administração? Qualquer um.
Tem que ter curso de administração? Não. Qualquer pessoa. Posso nomear um terceiro? Pode. Se você achar que ele tem conhecimento técnico para isso, sem problema nenhum. Bom, outra situação. Dentro da sociedade limitada, os sócios ele tem alguns direitos e deveres. Quais são os deveres do sócio? Primeiro, integralização do capital social. Ponto. De novo, professor, você falando isso? Primeiro, obrigação, integralização do capital social. Segundo, lealdade na empresa. O cara não pode sabotar a empresa. Ele tem essa obrigação. Terceiro, guardar sigilo. Tá? E quarto, guardar informação. São as obrigações. Se ele tem a obrigação, ele tem direito também? Tem. Quais são os direitos dele? Participar no resultado da empresa. Qualquer sócio tem esse direito. Até aquele sócio com 1%, sim. Ele tem o direito de participar no resultado da empresa. Contribuir para as deliberações sociais, ou seja, votar. Eu quero votar, a empresa vai discutir algum caso. Eu quero participar da votação. Beleza, você tem todo o direito de votar. Terceiro, fiscalizar a administração da empresa. E quarto, retirar-se da sociedade. Tá? Bom, uma outra situação da sociedade limitada também é que, por ela ser uma sociedade mista, podendo ser uma sociedade de capital, ela tem, na sua essência, no seu esqueleto, uma assembleia de sócios para deliberar algumas situações. Tá? Então, algumas situações, a sociedade limitada, ela pode ser instituída uma assembleia. Tá? Essa assembleia está prevista no artigo 1071 do Código Civil. E ela é sempre toda vez que o número de sócios for superior a 10. Então, vamos lá. Se eu tenho uma sociedade e eu tenho 3 sócios, eu posso instituir a assembleia? Se você quiser, pode. Não tem problema nenhum. Agora, se eu tenho uma sociedade e eu tenho mais de 10 sócios, eu sou obrigado a instituir a assembleia. Tá bom? A assembleia ela pode ser tanto ordinária, com balanço trimestral, alguma discussão que está inerente dentro do contrato social, ou ela pode ser extraordinária, onde tem um quórum relativo, ou seja, daquelas pessoas que compareceram. Também, havendo essa situação da Assembleia, pode ser instituído um conselho fiscal com os 3 membros dentro da sociedade limitada. Dúvidas com relação à sociedade limitada? Nenhuma? Não. Maravilha. Agora, a sociedade anônima, as SA. Vamos falar das SA. As SA, gente, a primeira situação diferente que a gente já enxerga de plano é que a sua disposição não está no Código Civil, está na lei das SAs, que é a Lei 6.404 de 76. Então, ou seja, ela tem uma lei própria, um regramento próprio. Por que ela tem uma lei própria? Porque ela tem várias nuances. Ela tem muitas situações específicas. Tá? Primeira diferença que a gente pode notar é com relação ao capital social de uma SA. O capital social de uma SA, gente, ele se divide por ações, tá? Veja bem que o capital social de uma sociedade personificada são cotas. Pode ser cotas com QUOTA ou COTA. Já tem decisão dizendo que pode ser das duas formas a escrita. Eu utilizo com QUOTA porque a lei fala QUOTA. Cotas. Mas as SAs ela não tem cotas.
o capital dela é regido por ações, tá? E essas sociedades anônimas, ela pode ser de natureza abertas ou fechadas. Abertas ou fechadas em quê, Daniel? Dentro dos valores mobiliários, dentro do mercado de ações. Normalmente, como que funciona uma empresa? A empresa, ela nasce limitada, cresceu, está grande, pô, eu vou abrir a minha empresa dentro do mercado de ações. Maravilha. Ela migra para uma SA fechada. Por que uma SA fechada? Porque você consegue fazer um regulamento dela, mas deixar ela pronta para jogar ela na Bolsa de Valores. E aí, depois que ela está toda regulamentada, você migra para uma sociedade anônima aberta. E aí você joga na Bolsa de Valores. A diferença de uma sociedade anônima fechada é exatamente essa, que as suas ações não estão à venda, não são valores imobiliários. Já nas sociedades anônimas, os seus valores imobiliários encontram-se em negociações no mercado de valores, ou seja, na Bolsa de Valores. Tá bom? Então, essa é a diferença da sociedade anônima aberta para a sociedade anônima fechada. E, normalmente, na prática, vocês vão ver isso. A empresa nasce limitada, se migra para uma SA fechada e depois ele vai para uma SA aberta. Tá bom? Bom, algumas coisinhas mais ou menos que é importante a gente deixar claro aqui. O que é? Por exemplo, o que é mercado primário? Mercado primário, toda vez que um SA fala em mercado de capitais, e quando vai falar mercado de capitais, vai falar de mercado primário, ela fala o seguinte, que é um mercado onde as subscrições de valores são emitidos, tá? São emitidos por quem? Pela própria companhia, pela própria SA. Quando eu falo em companhia, é porque a SA ela também é chamada por companhia, tá? Então, o mercado primário são aquelas operações que são subscritas pela própria companhia. São as primeiras ações emitidas pela própria companhia. Já no mercado secundário, ela opera na compra e venda dessas ações já por meio da Bolsa de Valores, ou seja, já foi emitida pela companhia e já está vendendo. Já não tem mais dono. Ou seja, o dono é quem tem o título na mão. A SA já não tem um controle de quem são os sócios. No mercado primário, ela tem, porque ela está emitindo e ela sabe para quem eu vendi. Eu vendi para o José. Já no mercado secundário, ela já não tem mais esse controle. Pode estar na mão de qualquer um. Já a Bolsa de Valores, por incrível que pareça, a Bolsa de Valores, gente, é uma instituição privada. É uma empresa privada. Às vezes a gente vincula a Bolsa de Valores com uma instituição governamental, né? Uma instituição pública, uma autarquia pública. É uma empresa privada, tá? Onde ela tem a função de ampliar o volume de compra e venda dos negócios, do mercado de capitais. Eu posso, então, Daniel, tem a Bolsa de São Paulo, a Bovespa, né? Chama Bovespa. Tem a Bolsa do Rio também, eu não lembro o nome agora da Bolsa do Rio. Mas eu posso criar, Daniel, a Bolsa de São José do Rio Preto? Pode. Vou abrir uma empresa, vou criar a Bolsa de São José do Rio Preto? Pode. Se tiver volume para isso, sem problema nenhum. É uma empresa privada. Tá? E balcão de valores, ou o mercado de balcão, melhor dizendo, mercado de balcão, é quando a operação da emissão dos valores mobiliários da companhia aberta perante a terceiro por meio de um banco, ou por meio de dentro do mercado primário ou secundário. Eu tenho um banco e o banco me vende essas ações. Essa venda realizada pelo banco se chama mercado de balcão.
Tá claro? Bom, tirando essa situação, que é interessante vocês saberem, até quando vocês lidarem com as SAs, pô, Daniel, peguei uma contabilidade do SA, vou trabalhar internamente, então é interessante você ter esse conhecimento. As cotas delas não são cotas, o capital social dela não são cotas, são ações. E o que são ações? As ações correspondem ao capital social de uma companhia, tá? Onde aquele que adquire uma ação, a pessoa que compra uma ação, ele tem alguns direitos, como direitos de acionistas. Então, o acionista, ele é o titular daquelas ações e ele tem direitos e tem deveres, né? Perante dessa, o direito de votar, dependendo do tipo de ações que você tem, bem como o direito de vender, de pagar o preço da ação, enfim, você é considerado um acionista. Há tipos de ações dentro de uma SA. Quais são esses tipos de ações? Nós temos as ações ordinárias, nós temos as ações preferenciais e nós temos as ações de fruição, tá? Quanto à sua natureza. E quanto às suas formas, nós temos as ações nominativas e escriturais. As ações ordinárias, gente, atribuem ao titular o direito comum de acionista, que é o direito de voto em assembleia. Já as ações preferenciais atribuem todas as vantagens das ordinárias, porém ela tem direito de um crédito, de um dividendo, de um lucro, de no mínimo 10% aos atribuídos nas ações ordinárias. Então, se uma ação ordinária vale R$50, uma ação preferencial vai valer R$55. E isso vai valer quando a gente for fazer o quê? A divisão do lucro. Tá? Quando houver a divisão do lucro, quem tem as ações preferenciais vai receber valor 10% maior do que as ações ordinárias. Já as ações de fruição são utilizadas para amortização das ações ordinárias ou das preferenciais. Essa amortização, gente, ela consiste em quê? Numa antecipação de capital sem a redução do capital, com os direitos que fazem jus em caso de liquidação de uma companhia. Por exemplo, eu preciso de capital dentro da empresa. Mas se eu soltar muita ação, eu vou acabar desvalorizando as ações dos meus acionistas. Vai pegar mal para mim. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer essas ações de fruições, onde eu não mexo no capital social da minha companhia, tá? Mas a pessoa ela tem como crédito, se por acaso houver uma liquidação, uma dissolução da sociedade, ela vai receber equivalente à sua cota-parte. É uma forma de ganhar capital, de conseguir dinheiro. Porque eu jogo essas ações para vender, eu recebo esse dinheiro, só que eu não desvalorizo as minhas ações. Tá dando para entender? Maravilha. Pode falar, Benito. Não, tá sim, tá tudo ok. Maravilha. Já nas ações, quanto à forma, ela pode ser nominativa ou escriturais. As nominativas é bem claro. O nome do autor, do proprietário, está no próprio título, está na própria ação. Então, eu tenho lá um livro de registro de ações nominativas e eu sei quem são os donos daquelas ações. Já as ações escriturais, não há emissão de nenhum certificado. Ô, papai. Não há nenhum... Meu filhão chegou aqui. Não há nenhuma descrição no nome do titular.
né? São as ações que correm. Já assistiu o filme, assim, onde você viu que o cara tem, eu tenho não sei quantas ações guardadas no banco e tal, e os caras estão querendo roubar essas ações? São as ações escriturais. Porque se forem nominativas, não pode, porque o nome está registrado no banco. Tá? Há outras possibilidades também de uma SA ganhar capital. Não é só com ações. Ela há outros meios de ela ganhar capital. Quais são esses outros meios? São denominados os valores mobiliários, e pode-se dizer que são 4 tipos de mecanismo em que as SAs ela pode ganhar capital. Primeiro, ela pode ganhar capital com as denominadas partes beneficiárias. O que é isso, a parte beneficiária? São documentos em que não tem valor nominal e estranho ao capital social da companhia, mas que dão direitos a créditos eventuais contra a companhia, inclusive na participação do lucro, não podendo ser superior a 10%. Então, eu posso emitir esses documentos, esses títulos de créditos, melhor dizendo, eu posso emitir esses títulos de crédito para ganhar um capital, só que esse título de crédito não pode ser maior que 10% do que o valor total do meu capital social, tá? Só que qual é a garantia que a pessoa tem ao comprar essa parte beneficiária? Ela vai entrar dentro da participação do lucro. Então, quando sair o final do ano lá, vamos supor que o Itaú emitiu essas partes beneficiárias. E saiu lá, o Itaú teve lucro de não sei quantos bilhões de reais. Ela vai ter a parte dela relacionada ao documento, ao título de crédito que ela recebeu. Outra possibilidade de ganho de capital são as debêntures. Tá? As debêntures também são títulos de créditos emitidos pela companhia, no qual pode ser revertido em ações. É como se fosse um título de crédito, um cheque, uma duplicata, uma nota promissória, no qual a garantia de você receber é que se a companhia não te pagar, converte em ações. Tá bom? Então, eu vou pegar, a companhia vai pegar R$1 milhão emprestado por meio de debêntures. Pode? Pode. Pegou R$1 milhão. O cara não, a companhia não tem como pagar. Beleza, pega esse 1 milhão e converte em ações. Então, a pessoa tem como se fosse uma garantia de que vai receber. É um empréstimo com garantia. Pode ser cobrado juros? Sem problema nenhum. O bônus de subscrição. O que é bônus de subscrição? São documentos em que confere o direito de preferência na compra de novas ações. É como se fosse um vale, um fura-fila, sabe? Quando você compra um fura-fila num parque de diversões, eu não vou pegar fila, eu comprei um fura-fila, o passe livre. É a mesma coisa o bônus de subscrição. Eu quero comprar uma ação do Facebook. Nossa, eu quero ser dono do Facebook, eu quero comprar uma ação, eu quero. Não tem para vender. Eu compro o bônus de subscrição, que aí quando o Facebook lançar novas ações, eu tenho o direito de preferência. E o commercial paper. Eles são idênticos às debêntures, só que o prazo de vencimento deles são mais curtos. São prazos de 30 a 90 dias, enquanto as debêntures ela pode vencer de 8 a 10 anos. Dúvidas, gente, com relação às SAs até aqui? Nenhuma, né? Beleza. A SA também tem a Assembleia Geral, tá? Porque ela tem mais de 10 acionistas, então ela tem a Assembleia Geral. Ela tem diretoria, conselho de administração, administradores, conselho fiscal. Então, ela tem toda essa estrutura no qual a lei obriga ela a ter essa estrutura. Beleza? E a liquidação da SA, ela pode seguir a mesma regra das liquidações das sociedades personificadas, exceto as situações ali de prazo determinado, prazo indeterminado, que aí ela muda um pouquinho. Dúvidas, galerinha?
Não, professor. Maravilha. Não.